Olá, pessoal. Bem-vindos ao período letivo excepcional 2025 na disciplina de Microbiologia Básica 1. Para que haja um melhor aproveitamento daquilo que vocês precisam aprender nessa disciplina, eu e a professora Shana combinamos de fazer algumas gravações daqueles pontos que normalmente são mais delicados de serem explicados na sala de aula, para que vocês possam assistir essas gravações quantas vezes quiserem e tenham maior aproveitamento no material. Então, hoje, eu estou gravando aqui para vocês aspectos da regulagem da expressão gênica. Na aula de genética, vocês vão ver que nós vamos falar que a informação genética na célula bacteriana, ela fica armazenada dentro do cromossoma bacteriano, e o cromossoma bacteriano ele tem algumas peculiaridades que eu explico para vocês na aula, né? Ele é linear, ele é haploide, a replicação dele é semiconservativa, e esse cromossoma bacteriano é responsável por armazenar informação sob a forma de DNA. A semelhança do que acontece com os eucariotos, as bactérias só armazenam informação genética sob a forma de DNA, como vai ser explicado para vocês em sala de aula, na nossa atividade síncrona. Entretanto, bactérias também têm um componente extracromossômico denominado plasmídios, e esses plasmídios são segmentos menores de informação genética, também sob a forma de DNA, que servem para ampliar a diversidade da informação genética bacteriana. Então, tanto o cromossoma quanto o plasmídio são formas de armazenamento da informação genética. Acontece que a informação genética armazenada, ela não vai dar nenhuma resposta fisiológica, ela precisa ser expressa. Então, o dogma central da biologia é que o DNA, no caso das células eucariotas e procariotas, ele armazena a informação genética, e essa informação genética vai ser transcrita sob a forma de um RNA mensageiro, que depois vai ser traduzido em proteínas. E vocês aprendem isso, em vários momentos da formação de vocês. O que nós vamos abordar um pouco aqui é como que é regulada a expressão da informação genética nas células bacterianas, uma vez que a célula bacteriana não tem membrana nuclear, e nas células eucariotas é essa membrana nuclear que recebe o estímulo que chega ao receptor da membrana plasmática e que vai ser traduzido, vai ser translocado, transferido até a membrana plasmática por uma cascata de sinais intracelulares que vão levar então o núcleo, a membrana nuclear, a ativar a expressão gênica. Mas isso nos eucariotos. Nos procariotos não há essa expressão gênica regulada pela membrana nuclear. Então, como é que a célula bacteriana sabe o que ela deve ou não deve expressar? E como é que isso tem importância para a manutenção da viabilidade da célula bacteriana? Imagine se a célula bacteriana expressasse todos os genes que ela possui o tempo todo. Ela sofreria um esgotamento metabólico. Então, para que isso não aconteça, a célula bacteriana, ela regula a sua expressão gênica através do que a gente chama de operões. Operões são um conjunto de genes autorreguláveis, ou seja, dentro do cromossoma bacteriano ou dentro dos plasmídios, que são aquelas estruturas de armazenamento, existem
os genes estão associados a conjuntos onde existem genes reguladores, o gene promotor, o gene operador e também o gene inibidor. E esses genes é que vão ser responsáveis por aquilo que a bactéria vai estar expressando ou não. A esse conjunto de genes eu chamo de operon. Bom, esse operon que está aí na tela é o operon LAC. O operon LAC, ele tem por objetivo a regulagem da expressão dos genes relacionados ao metabolismo do carboidrato lactose. O carboidrato lactose ele é muito importante para um grande grupo de células bacterianas. Aquelas, por exemplo, que infectam, ou melhor dizendo, colonizam, numa visão mais natural, mais fisiológica, que colonizam o trato intestinal. Então, essas bactérias que colonizam o trato intestinal, elas utilizam a lactose como fonte de energia. E daí, se dentro do ambiente onde elas estão, a lactose está disponível, o que vai acontecer? Elas vão expressar os genes estruturais, que é esse conjunto de genes que aqui está representado pelo gene Z, Y e o gene A, que está coberto aqui, não está visível. E esses genes Z, Y e A, eles vão ser responsáveis pela expressão da beta-galactosidase, da permease e da transacetilase, gerando o metabolismo da lactose. Como é que isso funciona? Vocês estão vendo aqui no primeiro exemplo, que existe um gene I, que é o gene inibidor, e esse gene I, ele está o tempo todo expressando uma proteína repressora do RNA mensageiro. Essa proteína repressora, ela inibe a expressão do gene operador, bloqueando todos os genes estruturais, ou seja, o gene Z, o gene Y e o gene A, para que eles não expressem as enzimas do metabolismo da lactose, uma vez que não tem lactose no meio. Quando temos a lactose no meio, vai acontecer que o gene I vai expressar a proteína repressora, mas essa proteína vai ser inativada pela lactose. E o gene O vai induzir os genes estruturais Z, Y e A fazer com que haja transcrição do RNA mensageiro para a lactose, para o metabolismo da lactose, permitindo então a expressão da beta-galactosidase, da permease e da transacetilase, que são as enzimas responsáveis por esse processo. Então, esse é um modelo de operon induzível, onde a presença da lactose induz a expressão dos genes. Mas existe um modelo onde, ao invés de haver a indução, nós vamos ter a inibição. No modelo da inibição, como é o caso do operon triptofano, operon TRP, o que nós vamos ter é o aminoácido triptofano, ele pode ser sintetizado pela célula bacteriana ou ele pode ser captado diretamente do meio, se no meio onde a célula bacteriana estiver, houver a presença do triptofano. Então, agora, o operon TRP, ele não está mais relacionado ao metabolismo do triptofano, e sim à sua síntese. Então, a presença do triptofano no meio é que vai bloquear o operador, porque se o meio tem triptofano, a bactéria não precisa gastar energia sintetizando esse aminoácido. Então, nesse caso, na presença do triptofano, o operador será bloqueado. Na ausência do triptofano,
o que vai acontecer é que o operador vai ser desbloqueado e vai haver, então, a transcrição dos genes estruturais, que são TRP, A, B, C, D e E, fazendo com que haja a síntese de um RNA mensageiro TRP, a transcrição dessa informação no RNA mensageiro TRP e a consequente síntese do triptofano. Então, gente, nesse modelo, eu digo que esse operon é um operon que é inibido pela presença do produto triptofano. No caso da lactose, o operon era induzido pela presença da lactose. São dois modelos de funcionamento distintos. Mas esses dois operons que eu apresentei para vocês, eles estão relacionados a metabolismo. Assim, a metabolismo da lactose ou a síntese de aminoácidos. São etapas metabólicas da bactéria. Eu vou apresentar agora um terceiro modelo, que é um modelo relacionado à resistência antimicrobiana. Nesse modelo, eu vou falar para vocês do operon BLA. O operon BLA, ele é muito importante na resistência antimicrobiana pela produção das enzimas beta-lactamases, que são enzimas capazes de clivar, de inativar o antimicrobiano beta-lactâmico. Então, o que vai acontecer? Na presença do antimicrobiano beta-lactâmico, o domínio que tem a capacidade de perceber o ambiente, o domínio sensor, ele vai ser ativado e a proteína que fica ali todo o tempo reprimindo a expressão, ela vai ser clivada. E nós vamos, então, ter a ativação do operador e que vai ativar, então, a síntese da proteína beta-lactamase, da proteína que cliva o antimicrobiano beta-lactâmico. Então, eu tenho no operon BLA, que é um operon relacionado à resistência antimicrobiana, eu tenho o BLA-R1, que sintetiza uma proteína transmembrana, que é o domínio que vai fazer a percepção do antimicrobiano beta-lactâmico no meio. Quando temos o antimicrobiano beta-lactâmico no meio, essa proteína vai fazer com que haja a clivagem da proteína que é expressa pelo inibidor, que é o BLA-I. A clivagem de BLA-I libera o operador para a síntese da beta-lactamase pelo gene BLA-Z. Parece confuso? Talvez seja realmente um pouco. Então, por isso, eu estou gravando esse vídeo para que você assista quantas vezes você achar necessário e para que a gente possa tirar as suas dúvidas. O que eu quero que vocês entendam é que a célula bacteriana não gasta energia à toa. Ela gasta energia de maneira organizada e regulada através dos seus operões. Obrigada pela atenção de vocês.